Vamos seguir em frente? Vem comigo. Muito além do bigode, a natureza de questionamentos existenciais de Nietzsche se assemelha muito à proposta de romper limites contidos nas letras de Belchior. Nesse processo de desconstrução dos valores trazidos pelo pensamento cristão e os conflitos ideológicos que distinguiam capitalistas na figura do imperialismo norte-americano e soviéticos por meio do stalinismo. Belchior criou uma obra que tem a capacidade de criticar os dois polos políticos filosóficos e enaltecer o papel do ser humano no processo de construção histórica, processo similar ao encontrado na obra do alemão, que em um dos seus mais famosos discursos mata a figura de Deus e dá ao homem a responsabilidade e vantagens de ser o escritor da própria história. Nietzsche e Belchior se tocam no que diz respeito à criação de novos valores, apontamento de caminhos alternativos na construção de um super-homem, na fé em que se revela, além de apontar para a esperança de que um dia os artifícios que edificam o homem sejam efetivamente fruto das escolhas dele. Algum dia, porém, num tempo mais forte do que esse murcho, inseguro de si mesmo, ele virá, o homem redentor, o homem do grande amor e do grande desprezo, o espírito criador, cuja força impulsora afastará para sempre toda transcendência e toda insignificância, cuja solidão será mal compreendida pelo povo, como se fosse fuga da realidade, quando será apenas sua imersão, absorção, penetração na realidade, para que, ao retornar à luz do dia, ele possa trazer a redenção dessa realidade. Redenção da maldição que o ideal existente sobre ela lançou. Esse homem do futuro que nos salvará não só do ideal vigente, como daquilo que dele forçosamente nasceria, do grande nojo, da vontade de nada, do niilismo, esse toque de sino do meio-dia e da grande decisão que torna novamente livre a vontade que devolve à terra a sua finalidade e ao homem sua esperança. Esse anticristo e antinihilista, esse vencedor de Deus e do nada, ele tem que vir um dia. Esse paradoxo que envolve a fé na humanidade e críticas contundentes ao comportamento humano, tanto no alemão quanto no brasileiro, trazem à tona fatores antagônicos, luz e sombra, densidade e leveza, esperança e agonia, que juntos apontam um dos caminhos para a liberdade. Entre as defesas do alemão, o instinto impulsivo do homem sempre esteve permeando suas palavras. Ele que não acreditava que uma organização racional das relações faria desaparecer completamente da sociedade as figuras nocivas das características humanas, foi encarado por muito tempo como um simples pessimista. Na contramão desse pensamento, a posição de Nietzsche é no sentido de encarar os conflitos de frente e não tentar remediá-lo, e é o impulso preciso para o homem dar saltos. A obra Assim Falou Zaratustra, um livro para todos e para ninguém, reúne boa parte de suas críticas ao pensamento moderno vigente em seu tempo. A desconstrução da metafísica, a denúncia da hipocrisia da moral, as preocupações com a educação, a política e até a cultura ganharam análise profunda e complexa, que acontecem sempre dentro da cabeça do personagem principal, que dá título à obra. Todos esses conceitos espinhosos em que o filósofo toca também aparecem em Alucinação, de Belchior. Essa grande insatisfação com a realidade, seja no século XIX ou XX, forma um cenário em que o ato de refletir ganha status de resistência, rebeldia e contravenção. Brasileiro como ave de rapina. A construção do conceito de ave de rapina, defendida pelo filósofo alemão, ganha voz na poesia de Belchior. Segundo Nietzsche, a ética cristã é uma moral de escravos, de indivíduos fracos e que havia, em função da construção religiosa, desvirtuado o espírito senhorial e dominante do homem. Nesse contexto, Nietzsche constatou a transformação dos valores na sociedade, sendo que tudo aquilo considerado débil, humilde, sofrido ou mediano podia ser encarado como bom, ação considerada pelo filósofo como negação da existência. No caminho inverso, rótulos que o alemão considerava como exaltação da vida, como valor, austeridade, vivacidade e ímpetos, foram taxados como mal pelo homem fraco. Com esse desvio de valores, Nietzsche elenca dois perfis de homem: o forte, representado pela ave de rapina, e o volúvel, simbolizado pela figura da ovelha, ou cordeiro. Este último ganha um caráter ressentido, escravo, amedrontado. Na visão de Nietzsche, assim como a ovelha, o homem fraco anda em bando, não pensa, não se posiciona, e engana seu opressor se esquivando dele, nunca no enfrentamento, por considerar a fraqueza um mérito.
As aves de rapina, por sua vez, são seres solitários, impõem com firmeza seus objetivos e metas, sem dificuldade em discordar da maioria, caso sejam contrariadas. Se os oprimidos, pisoteados, ultrajados, exortam uns aos outros, dizendo, com a vingativa astúcia da impotência, sejamos outra que coisa que não maus, sejamos bons. E bom é todo aquele que não ultraja, que a ninguém fere, que não ataca, que não acerta contas, que remete a Deus a vingança, que se mantém na sombra como nós, que foge de toda maldade e exige pouco da vida, como nós, os pacientes, os humildes, os justos. Isso não significa, ouvindo friamente e sem prevenção, nada mais que nós fracos somos realmente fracos. Convém que não façamos nada para o qual não somos fortes o bastante. Agora aqui tem a junção dos dois, né? Muito legal, hein? Então havia uma semelhança de questionamento entre Belchior e Nietzsche, né? Que é aqueles relacionados à desconstrução dos valores trazidos pelo pensamento cristão. Nietzsche bateu muito nisso e Belchior também dava suas pinceladas, né? O filósofo alemão chega em um momento da sua obra e diz que Deus morreu. E a gente vê que isso é claro que é uma provocação, né? E ele afirmava que o homem que é responsável por escrever a sua própria história. A responsabilidade era do homem, né? E ele defendia a criação de novos valores, superar os valores, né? Ele fala da construção de um super-homem. Se você quiser um aprofundamento sobre esse tema, tem uns vídeos aqui no canal que falam sobre esses termos usados por Nietzsche, né? Também a gente viu a redenção da maldição, né? Que era o ideal de existência, né? Onde o homem trocou o real, essa vida única que existe, por um mundo ideal, pelo mundo das ideias, por um paraíso cristão e por aí vai, né? E ele fala muito sobre isso, né? De tornar livre a vontade que devolve à terra, essa vida, a sua finalidade e devolve ao homem a sua esperança. E aí era a defesa e era de ambos, né? Que o homem deveria enfrentar os seus conflitos de frente, pois a vida é como ela é. Essa é a única que nós temos para viver, então tem que ser enfrentada. Ele demonstra uma inquietação por ver as pessoas, né, com uma grande satisfação da realidade, que é a fuga da vida, porque a realidade é o que é. Né? Não tem o que fazer, é o que é. E a gente já sabe, né, quem acompanha aqui o canal, que Nietzsche batia ferozmente na igreja, na religião. Ele dizia que a ética cristã é a moral de escravos, de indivíduos fracos. Né? E para Nietzsche, as pessoas consideravam bom tudo aquilo que era considerado débil, humilde, sofrível, mediano. Esse era o bom na concepção geral, né, que Nietzsche combatia. E é aquilo que Nietzsche defendia, que achava que era o ideal, era tratado como mal, que era o valoroso, o austero, aquele vivaz, aquele que tinha ímpeto. Né? Esse aí era considerado mal à luz dos homens, né? E para Nietzsche, o homem forte se assemelhava a uma ave de rapina, altiva, poderosa, senhora de si, né? São seres solitários que impõem com firmeza seus objetivos e suas metas. E ele representava o homem fraco como um cordeirinho, né? Ressentido, escravo, amedrontado, anda em bandos, o famoso rebanho, né? Que Nietzsche tinha verdadeira ojeriza, né? E aí ele continua dizendo, né? Que os homens achavam bom tudo aquilo que não ultraja, que não ataca, que não acerta as contas, que remete a Deus a vingança. Eu não vou fazer nada não, Deus vai dar a resposta, Deus vai me vingar, né? É aquele que se mantém na sombra e exige muito pouco da vida. Ah, tá bom, mas aqui tá bom, não vou mexer com ninguém. Nietzsche era realmente uma metralhadora ambulante, né?